Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre violência doméstica. É um tema bem complicado, um tema que exige um pouquinho de sensibilidade e a gente lida nesse caso com os direitos humanos, com o direito penal e o direito civil. Vamos lá? Maria da Penha, Lei 11.340, que foi feita em 2006, ela vem justamente para auxiliar, demonstrando certas situações que são abrangentes da violência doméstica. E quem seriam as vítimas? Bom, as vítimas são namoradas, mães, irmãs, também podem ser tias que coabitam lá no mesmo espaço que a outra pessoa. Não sempre o agressor ele é homem, tá? Ele também pode ser mulher. Essas situações de violência, normalmente, elas são iniciadas com um ciclo. Esse ciclo, ele vai desde a relação afetiva até a relação de coabitação. Então, na verdade, não é obrigatório que as pessoas convivam juntas. Mas, se naquele momento da agressão, as pessoas elas têm um laço ou de coabitação, ou já tiveram, ou também uma relação afetiva, isso implica a Lei Maria da Penha. E o homem? O homem também pode ser beneficiado com essa lei? Esse caso vai abranger a lei do Código Penal e do Código Processual Penal no seu artigo 129, parágrafo 9º, que aí sim vai abranger os ascendentes, descendentes, marido, né? Então todos eles vão ser instituídos no Código Penal e Processual Penal. Normalmente, a pessoa está muito envolvida naquela relação ou naquela situação que não consegue perceber o fato da pessoa estar sofrendo certo tipo de agressão. Configura certas agressões como a violência física, a violência psicológica, a patrimonial, a moral e a violência sexual. Todas essas 5, elas têm características especiais que normalmente ocorrem dentro dessa relação através de um ciclo, que seria o quê? O ciclo da lua de mel, quando tá tudo bem, daqui um pouco entra uma certa tensão, onde a pessoa começa com ofensas e finaliza muitas vezes com a agressão ou com aquele contato zero, que a pessoa simplesmente ignora a outra. Então tudo isso faz parte de um ciclo que ele vai se repetindo, né? Então quando você percebe que você está dentro desse ciclo, né, o interessante é ou que você se afaste, né, ou se não for possível por conta de um casamento, né, ou por conta da própria agressividade da pessoa que você convive, então o que é interessante? Você adotar as medidas protetivas. E quais seriam as situações em que você poderia requerer a medida protetiva? Bom, inicialmente tem a forma que seria emergente, né, que você chama o 190. Lá os policiais, quando vem a questão no flagrante, eles, né, conduzem a pessoa até a delegacia. Lá é feito um boletim de ocorrência e também a questão da representação. Você pode ou não representar criminalmente, né, o agressor. Nesse caso, é enviado ao juiz que dentro de 48 horas ele vai daí analisar o seu caso e deferir uma medida protetiva, que podem ser várias, né? No caso pode ser o afastamento do lar, pode ser ali um recolhimento da pessoa por aquele momento, né? Pode ser a questão de evitar locais, no caso como ele não pode se aproximar 300 metros, 100 metros, ele não pode frequentar os mesmos locais em que você estiver, né? Então tudo isso é uma forma de proteger a mulher de uma nova agressão. E se for uma situação que ela é recorrente, porém você só descobre depois? No caso, por exemplo, das fraudes, né, em questão da violência patrimonial, a questão da violência psicológica, né, que ela vai minando a autoestima da mulher, né? Então, nesses casos, quando você percebe que está sendo, né, agredida, que está sendo vítima desse tipo de violência, você pode, então, se dirigir até uma delegacia especializada da mulher da sua cidade, né, ou a uma defensoria pública, também pode ir ao Ministério Público, né, e fazer, no caso, o seu pedido da medida protetiva. Se, por exemplo, você mora com uma pessoa, essa pessoa ela vai ser, né, retirada, afastada do lar para que você possa ingressar novamente à sua casa. Isso sempre com um juiz determinando, né, a não ser que não tenha juiz naquela comarca referente a esse tipo de situação. Aí, no caso, que seria excepcional, né, aí o delegado ele faria essa vez. E o 180? Bom, o 180 ele serve para receber denúncias e encaminhar as denúncias, porém ele não é para imediato, ele não serve para deslocamento de viaturas, né? Ele é um serviço de atendimento especializado para dar o acolhimento à mulher, né? Para fazer as orientações corretas sobre a legislação, né? Sobre o que a pessoa pode fazer.
tá? E nesses casos, pode sim vir depois, né, ao ser utilizado esse atendimento, né, como uma prova, no caso de ação de representação. Em relação às medidas protetivas, cada ponto, cada complexidade é conforme o caso específico. Então, por exemplo, quando envolve criança, né? Quando envolve, por exemplo, uma mulher que ela está em vulnerabilidade, está desempregada, né? Então, cada caso ele vai ser analisado especificamente para poder adequar a medida protetiva da forma que seja mais eficaz para evitar e afastar a violência doméstica. Esse foi o assunto de hoje, espero ter ajudado e até a próxima. Boa semana!